Mas ó, a gente sai de uma bomba pra entrar em outra. Nossa, esse caso de novo. Não acaba nunca. A justiça tinha tomado uma decisão, mas ele foi lá e conseguiu reabrir esse caso. Gente, pra quem não sabe do que a gente tá falando, no ano passado a justiça pediu, né, autorizou o exame de DNA do Ricardo Rocha com o material genético da mãe do Gugu Liberato, a dona Maria. E isso aconteceu, esse exame foi feito e viu que não tinha a similaridade genética. Uma vez que, né, se tivesse, ele poderia ser considerado filho do apresentador Gugu Liberato. Com isso, a justiça liberou então todos aqueles imóveis e a herança, não é, que estavam bloqueados por conta desse pedido de reconhecimento de paternidade e fez a divisão entre os herdeiros, né, o valor de 1 bilhão ali de reais. Porém, o suposto herdeiro do Gugu Liberato conseguiu a liberação na justiça para reabrir, na verdade, esse caso, né, com a Dona Maria do Céu, alegando, na verdade, que a Dona Maria do Céu não é mãe de Gugu Liberato, gente. Essa bomba foi trazida pelo Gabriel Perlini no programa Tarde é Sua ontem da Rede TV. A justiça, então, decidiu reabrir o caso após a defesa do Ricardo Rocha apresentar documentos que apontam que Gugu, que morreu em novembro de 2019, não é filho biológico de Maria do Céu. A história, gente, ela é cheia de detalhes, mas a coluna da Fábio Oliveira fez aqui um descritivo, né, para esclarecer todos os pontos. Os advogados contratados pelo Ricardo Rocha, eles estão afirmando que o Gugu seria filho, na verdade, de Germana Moraes ou Antônio Augusto Moraes, que são os tios do Gugu Liberato, né, considerados ali tios e irmãos da Maria do Céu. Assim, reforçam que esse exame realizado com ela para confirmar a paternidade do Gugu, que deu negativo, não teria validade, tá? A tese... Pera. Só pra gente trazer aqui na linha do tempo. A ideia, então, da defesa do Ricardo Rocha é de que, na verdade, a senhora Maria do Céu seria tia do Gugu e não mãe do Gugu, é isso? Exatamente. Nossa, hein? Exatamente, mas a gente explica pra você também, ó. A tese que foi levantada pela defesa do Ricardo Rocha e que foi aceita pela justiça para reabrir esse caso, tá apresentando, Ítalo, uma série de documentos referentes à família do Gugu Liberato, que chegou no Brasil por volta de 1952. Eles vieram de Bragança, em Portugal, tá? E o que dizem esses documentos? Segundo esses documentos, a dona Maria do Céu de Moraes, Maria do Céu Moraes, Augusto Claudino Liberato e a mãe de Liberato, mãe, pai e irmão mais velho de Gugu, chegaram ao Brasil em 26 de março de 1952. Já João de Deus e Alícia, avós de Gugu Liberato, e Antônio Augusto... Antônio Augusto João Moraes. de Deus e Alícia, que são avós ali do Gugu, Sim. e Antônio Augusto Moraes e Germana Moraes, que são tios maternos do Gugu, chegaram no Brasil em 6 de maio do mesmo ano, 1952. Sim. A certidão de nascimento do Gugu diz que ele nasceu em 10 de abril de 1959. E na época ele foi registrado no cartório 20 dias após o nascimento pela própria Maria do Céu. Segundo os advogados, isso gerou então uma estranheza, já que nessa época as mulheres costumavam fazer um resguardo, né, após dar à luz. Então ele foi registrado, ele nasceu em 1959 e teriam chegado ao Brasil em 1952, segundo esses documentos, né? Na hipótese, com base aí nessas informações envolvendo os familiares do Gugu, a defesa do Ricardo Rocha tá levantando duas hipóteses. A primeira é que o apresentador seria filho da Germana Moraes, que na época, né, ali do nascimento tinha apenas, na época que o Gugu teria nascido, ela teria apenas 16 anos, então a Maria do Céu teria adotado o próprio sobrinho para que a irmã não ficasse como mal falada, que era algo bem comum na época, né? Década de 50, dá pra entender. Década de 50 até daria pra gente entender realmente. E a segunda tese, que foi a mais aceita pelos advogados, aponta que o Gugu, na verdade, é filho de Antônio Augusto Moraes, irmão de Maria do Céu. Os advogados defendem que o tio do Gugu teria se relacionado com uma mulher que morreu 4 meses
antes... o melhor... Na verdade, o tio do Gugu morreu antes dele nascer, no caso. Exatamente. E a origem dessa mulher, a gente não sabe, né? Não sabemos aonde ela está. O tio do Gugu morreu, que seria o pai, na verdade, segundo essa tese dos advogados, e a mulher, suposta mãe, não sabemos aonde está. De todo modo, a Maria do Céu teria pego a criança, o Gugu ainda criança, para criar, e por conta disso, o exame de DNA feito com o Ricardo Rocha teria dado negativo, segundo ele não seria a mãe do Gugu. E aí, Daniel, a gente pega todas essas informações aqui e, ao meu ver, não sei se na sua opinião também é dessa forma... Que salada, né? Parece exatamente, uma salada. Parece que é realmente uma linha de defesa que é muito frágil. Só que... aí quando a gente bebe uns goró, a gente faz uns pensamentos meio assim. Não, realmente, tem uns pensamentos... Não, mas será que tal, a tia, irmão, o sobrinho e tal, a pessoa que morreu na década de 50... Enfim, e aí o que vem agora? Esse é o pulo do gato do caso pra mim, porque até agora tava tudo muito esquisito, até a gente ver esse trecho. Olha o que diz a coluna da Fábio Oliveira, mas com informações do Perline. Chama a atenção no documento a fala de um geneticista contratado pelos advogados de Ricardo Rocha. Ele teria analisado o teste de DNA do empresário e apontado que, apesar do exame de paternidade ter dado negativo, existe uma similaridade genética entre Ricardo Rocha e outros familiares de Gugu. A defesa aponta que isso reforça a tese de que Ricardo Rocha tem um possível parentesco de mais de 90% de similaridade com a família do apresentador. De acordo com esse tal exame, o DNA de Ricardo também seria originário de Bragança, local de origem da família de Gugu. Por conta disso, o pedido de exumação não está descartado. Então, assim, olha, vamos reforçar aqui que foi um geneticista contratado pelos advogados do Ricardo Rocha. Mas, de acordo com esse exame, de acordo, claro, com o geneticista, há uma similaridade de 90% entre o DNA do Ricardo Rocha e dos parentes do Gugu. Eu tô com uma dúvida aqui. Se isso é verdade, realmente tem um número bem alto aí de similaridade entre os DNAs. 90% é muita coisa. Eu tenho algumas dúvidas aqui, porque primeiro ponto, quais parentes? Porque o único DNA que foi coletado foi o da Maria do Céu, né? A mãe do Gugu Liberato. Porque a própria defesa do Ricardo Rocha não quis fazer o exame com os filhos do Gugu Liberato, alegando que eles não são filhos. Então, ninguém é mais filho de ninguém na família Liberato. É a salada agora, né? O João não é filho, o João é a cara do Gugu, não é filho do Gugu. As gêmeas não são filhas do Gugu. Daqui a pouco ninguém é filho de ninguém. Daqui a pouco eu não sou mais filho da minha mãe, você não é mais filho da sua... Que salada isso daí também, né? Então, pelo amor de Deus. A gente falou isso aqui já algumas vezes, quando esse caso veio à tona, de que parece que a vontade mesmo... Ele quer exumar, é isso. Exatamente, é a exumação, né? É a exumação, algo que a família tentou evitar de toda forma, primeiro oferecendo, como você bem disse, os filhos do Gugu para fazer esse exame, né, de DNA, porque se for irmão vai bater ali. Aí acabou indo para a mãe, porque a mãe, né, ele acha que os filhos não são filho, e aí a mãe é a mãe. Agora deu negativo e agora a mãe não é mãe. Né? Aí vai. Então, assim, depois que fizer aí a exumação e o exame e der que ele não é filho, se der que ele não é filho, vai fazer o que mais? Né? Vai fazer o que mais? Vai dizer que ele é filho agora da Rosemiriam? Porque assim, não faz sentido nenhum tudo que a gente está vendo se desenhar. Mas é claro que o caso mesmo assim foi reaberto pela justiça. A justiça, inclusive, pediu para que a família do Gugu, né, se pronuncie nos autos sobre essa situação, porque realmente virou uma salada, gente. Assim, não tem outro termo pra gente usar aqui, porque primeiro, como eu achei maravilhosa essa citação que você fez, porque primeiro os filhos do Gugu, ele tinha medo de não serem filhos do Gugu e ele pediu pra mãe fazer o exame. Aí deu negativo e agora a mãe não é mãe também, né? Com base em que tá sendo dito isso? Com base na data de chegada. E se der negativo... a data de chegada foi de tantos anos antes, E se né? exumar e der negativo? Ah, não, esse é exumar o cadáver errado.
Então, não dá pra E entender. aí? Não dá realmente pra entender onde que eles querem chegar com isso. Na verdade, dá pra entender sim onde que querem chegar, né? É realmente a exumação. Mas é triste a senhora Maria do Céu, que é uma senhora de 90 e tantos anos, passando por essa situação. Assim, claro que se ele realmente for filho, realmente tiver direito, são outros 500. Mas que fique esquisita essa defesa ser tão frágil, né? É muito frágil. É muito frágil. Porque tá falando assim, de um tio do Gugu que faleceu na década de 50. Olha isso, olha onde que foi, tão longe assim, né? Então, eu acho que até pra ter paz nesse momento, talvez a família vá acordar essa situação aí da exumação do corpo mesmo, pra fazer esse exame, pra acabar logo com essa dúvida, né? Que, embora pra alguns pareça dúvida, para outros, parece que não é uma dúvida coisa nenhuma. Parece que tem um método aí por trás. Um método de vamos tentar aqui, de toda forma que der, para provar que ele é filho, mesmo não batendo com o DNA da mãe. Agora, essa situação do geneticista também precisa ser esclarecida. Que 90% é esse? 90% tirou de onde, não é essa informação? Porque você Se fosse falou, 90%, desculpa. E de onde que essas amostras vieram? Que amostra é essa? É da Maria do Céu, essa amostra? É de alguém? Porque aqui na nota fala assim, 90% de similaridade genética entre ele e familiares do Gugu. Então, quais familiares? Porque não teve coleta de DNA dos outros familiares que a gente saiba. E também, assim, que geneticista terceirizado, contratado por ele é esse, que vai ter acesso a essas informações, porque, gente, exame de DNA é uma coisa muito séria. Geralmente são 2 laboratórios, é um sigilo muito grande, ninguém tem acesso a essas amostras. De onde que veio isso? Como que... Não, pelo amor de Deus. Um amigo foi... Não é assim. Vamos ver o que não é esse bacanal todo, não. Vamos ver o que vai acontecer. Foi o que eu falei, né? Se ele realmente for o filho legítimo e esgotou todo... Como todo processo jurídico tem que esgotar, sim, todas as possibilidades, exatamente. Mas tá estranho, no mínimo estranho. Muito esquisito. Primeiro, os filhos não eram filho, agora a mãe não é mãe. O que vai passar pro próximo aí, né? Daqui a pouco o Gugu não era o Gugu, era um imitador do Gugu. Era o Glu-Glu do Pânico. O Glu-Glu do Pânico que tava esse tempo todo fazendo. O Gugu faleceu há 60 anos atrás e não era ele. Daqui a pouco vão inventar essas histórias loucas de conspiração, igual inventam dos gringos, né? Dos famosos internacionais, porque é isso que tá virando, infelizmente. E mais uma vez, sapateiam na imagem de um dos maiores apresentadores desta TV brasileira. Triste.